sem apresentar um único argumento de por que seria inconstitucional se é uma prerrogativa do Legislativo. Enquanto isso, quando a gente acha que o Maduro está brigando mesmo com o Lula, a gente torce pela briga. Eu sempre desconfiei de um baita teatro, mas existe uma chance aqui de ser algo um pouco mais sério, em que pese o PT ter apoiado lá pelo Foro de São Paulo a reeleição do Maduro. Mas qual é o lance aqui? É que o Lula está tentando ficar bem com os amiguinhos globalistas. E, para isso, ele resolveu dar uma cagadinha na cabeça do colega, do companheiro Maduro. O Maduro pode não ter gostado muito disso. Então, ele pode estar ameaçando o Lula. E, olha, segredinhos do Lula ele tem. Então, tomara que a coisa realmente escalone, mas eu acho difícil. Enquanto isso, quem está rindo da nossa cara é o Zé Dirceu, né? Com a ajuda do Gilmar Mendes, vamos falar dele também hoje. 30 anos depois, todos sabem quem é Zé Dirceu, o arquiteto do Mensalão e do Petrolão, os maiores escândalos de corrupção da história do Ocidente. Mas livre, leve, solto e elegível, coisa que o Bolsonaro não está por conta de uma reunião com embaixadores. Meu amigo, o Brasil cansa, eu sei que cansa. O STF continua a reescrever a história do Brasil. Agora, Gilmar Mendes livra José Dirceu, o guerreiro do povo brasileiro, que havia sido condenado com provas robustas no Petrolão. O Estadão é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. É uma no cravo, uma na ferradura. Aí quando você tenta fazer pelo Congresso, que é o caminho certo, alguma coisa para conter esse absurdo de abuso de poder do Supremo, eles vão lá e falam que isso é vendetta, vingança, blá, blá, blá. Estadão é esquizofrênico mesmo. Olha só, um rápido Google, gente. E a gente lembra que o Gilmar Mendes nem sempre pensou assim do Dirceu e companhia, né? Ele sentava o sarrafo, inclusive a briga dele pesada com o Barroso foi por conta disso. Ele acusou o Barroso de ter soltado o Dirceu. E ele disse que teve indulto presidencial, coisa que o Daniel Silveira teve também, mas parece que não importou muito. O Gilmar Mendes vivia detonando a quadrilha do PT, a cleptocracia, o Lula, o Mensalão. Alguma coisa aconteceu que, fazendo a busca, a gente consegue até identificar a data que ele mudou. Tipo assim, começou a chegar no Poder Judiciário, nos tucanos, e a coisa mudou muito. Como diz o mestre Guzzo, o STF legalizou a corrupção. Tem país que legaliza aborto, tem país que legaliza drogas. O Brasil legalizou a corrupção. Tornou-se a única corte de justiça no mundo que legalizou juridicamente a corrupção. Não há países que legalizaram o consumo de maconha, por exemplo, ou a eutanásia? Pois então, o STF, sobretudo da obra doutrinária e sólida jurisprudência que foram criadas pelos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, tornou a corrupção uma atividade lícita. E ai de quem criticar vai ser enquadrado em conspirador, golpista, terrorista, bolsonarista e por aí vai. Com vocês, o Gilmar Mendes de ontem. A Procuradoria foi ouvida no que diz respeito à questão do cabimento ou não da extensão. O pedido era de extensão no habeas corpus da questão do Lula, do presidente Lula, sobre a suspeição do Moro. Ela entendeu que não cabia, o que é uma possibilidade e um direito da Procuradoria. Não é um direito nosso de decidir contra os pareceres da Procuradoria, a despeito das relações muito afáveis e cordiais. Esse é o de hoje. O de ontem eu já apaguei. Pois é, né? Dane-se a Procuradoria-Geral da República, dane-se o Ministério Público, dane-se o Legislativo, e quando está no comando do governo federal alguém que eles não gostam, dane-se o governo federal. Nós temos meia dúzia de iluminados, ungidos, e alguns diriam corruptos, picaretas, autoritários, não sei, no comando de tudo. Não é preciso ter mais nenhum tipo de poder no país, porque o STF decide tudo e tudo de forma monocrática, sozinha, isolada. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu.
Porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então, eu gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com... Vocês viram essa discussão do ministro Gilmar Mendes com o ministro Barroso? Você sabe o que o ministro Gilmar Mendes fez agora? Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, ó. Gilmar Mendes anula a condenação de Dirceu na Lava Jato. As condenações do José Dirceu estão todas anuladas pelo ministro Gilmar Mendes. Agora eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui não revolta o povo brasileiro. Moraes mantém prisão de cabeleireira que rabiscou estátua do STF com batom no dia 8. Eu tô aqui no plenário do Senado aqui, vocês estão vendo aqui, né? Vários senadores. O que a gente tem que fazer aqui é destruir tudo. Senador Cleitinho tá certo. Senador Cleitinho é porreta, não deve nada a ninguém, é fio desencapado, a gente precisa disso no Brasil. Chega de falar de pragmatismo, de acordo, de direita caçabista, de Kassab, de ponte com diálogo, chega! Somos oposição ou não? Num país dominado pela marginalidade. Só tem bandido para tudo que é lado. Olha o Lewandowski falando da criação da políciazinha deles. Vamos ver o que espera. Vamos falar em 2026, em eleição, vamos discutir curral eleitoral. Puxa alguém da cartola aí, o Marçal, vai. Deve estar demorando alguém a fazer isso. Aí o Marçal. Olha o que está acontecendo com o Brasil, gente. Acorda! Aqui, senhores governadores, demais presentes, senhor presidente da República, que os estados e o Distrito Federal, eles possuem uma polícia judiciária, que é a polícia civil, e uma polícia ostensiva, que é a polícia militar. A União não tem. A polícia tem uma polícia judiciária, sim, que é a polícia federal, que faz as investigações, que auxilia o Poder Judiciário, enfim, na sua atuação, mas nós não temos uma polícia ostensiva, ao contrário do que ocorre nos estados do Distrito Federal. O modelo dos estados e do Distrito Federal, de duas forças com funções distintas, é um modelo, a meu ver, de sucesso, claro, observadas as suas imperfeições e que merece ser replicado no âmbito da União. Então, o que nós estamos propondo é que a União também tenha uma polícia ostensiva, tal como tem os estados e o Distrito Federal. Bom. Vocês dormem tranquilos com isso? Algumas pessoas falam que eu só critico, não apresento solução. Bom, em primeiro lugar, se não tiver solução, é melhor que alguém toque a real. Que aí pelo menos você vai se preparar psicologicamente, vai voltar-se para dentro, focar na sua espiritualidade, se tornar uma pessoa mais resiliente para ter que aguentar o que vem pela frente, focar na família, nos filhos. É melhor do que ter ilusão de que, sei lá, o Kassab vai nos salvar junto com o Valdemar Costa Neto. Entende? Então, o meu trabalho aqui não é ficar dourando a pílula, gente. Não é. Para 74% dos brasileiros, a STF incentiva a corrupção ao anular punições da Lava Jato. A gente sabe que os bandidos estão no poder, o que é diferente de ganhar eleições, né? Como é que acha que um país desse pode dar certo, gente? STF, de 11 juízes, 8 indicados por Lula e Dilma. STJ, que é um antro de corrupção também. 34 juízes, 28 Lula e Dilma indicaram. Desembargadores, 141, 92 Lula e Dilma indicaram. Como é que você acha que um troço desse pode dar certo, gente? E aí, claro, surge nome de ministro do STF em mensagens do esquema milionário de venda de sentenças nos tribunais superiores. O site que falou isso não quis vazar qual ministro. Eu deixei aqui uma dúvida no ar, né? Mato Grosso, o lugar? Quem poderia ser, hein? Vamos pensar, será que envolve gado, fazenda? Será que envolve universidades? Será que tem a ver com Lisboa? Será que tem alguém com boca de sapo nessa história? Só sei de uma coisa. É um cara muito poderoso. Quem mexe com ele acaba se dando mal. Quem mexe com ele acaba se dando mal. Tem um certo jornalista que denunciava o país dos petralhas e tudo. Hoje é o maior puxa-saco que existe dos petralhas, porque ele é assim com esse ministro. Quando esse ministro mudou, parou de falar em cleptocracia,
e passou a detonar a Lava Jato, o nosso querido jornalista parece que bateu a cabeça e fez o mesmo. Então, é com isso que nós estamos lidando. Enquanto isso, meus amigos, o STF praticando doutrinação ideológica em crianças de Itabira, em Minas Gerais, conhecendo o projeto Escolinha do professor Barroso. Olha lá, vão aprender sobre Constituição, Estado Democrático de Direito e o trabalho do STF para salvar a democracia brasileira. Crianças de 9 anos aprendendo sobre democracia com a turma do Barroso e do Xande. Vocês estão de brincadeira comigo, gente? Vocês não entenderam ainda que o Brasil já é um país comunista? Vai ter a polícia oficial da guarda petista. Vai ter censura de livro. Ops, já teve. Vai ter prisão política, perseguição, censura jornalista, doutrinação ideológica a quem ousar criticar essa maravilha de sistema. O modelo, eu estou na dúvida se é a China ou se é a Coreia do Norte. Porque Venezuela, esquece, o Maduro está incomodado com o Brasil. Porque ele está chateado, ele está falando, vocês estão de sacanagem comigo, vocês me passaram, antes eu dirigi uma Ferrari e o Lula um Fusquinha, agora o Lula está com a Lamborghini Suprema. Porra, ainda fica me sacaneando para tirar cascalho e acenar para os colegas globalistas, vai se ferrar. Então, o modelo parece ser Coreia do Norte. E eles contam com muitos cúmplices. Nada disso aconteceria sem muitos cúmplices, né? Então, Pacheco apoia eventual reeleição de Lula, quer cargo no STF, até porque sabe que se tiver que disputar a eleição não vence nem a do síndico, né? E defende a punição aos envolvidos no 8 de janeiro, que é o tema que a gente vai entrar já já. Sobre anistia, olha o que o safado do ladrão do Lula disse. Eu sou favorável à anistia, eu briguei muito para ter anistia no Brasil. Mas nesse caso, ainda a gente nem puniu todo mundo. A gente nem descobriu todo mundo, nós estamos procurando gente ainda, financiador. Nós temos mais de 165 pessoas na Argentina, dos quais acho que 30 ou 39 estão condenados. Então nós estamos discutindo para essas pessoas voltarem para o Brasil, para a gente dar a eles a lição que eles merecem. Quem sabe o tempinho que eles ficarem presos, eles aprendem que a democracia é bom. É bom para eles, é bom para nós, é bom para o país. Então, não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é que terminar de uma vez por todas de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro, quando ela tiver todas apuradas, tiver todo mundo processado, ou todo mundo, sabe, livre de processo, ninguém foi indiciado, aí tudo bem. Você pode até perdoar pessoas que já estão presas há muito tempo, anistia para isso. Eu passei parte da minha vida brigando pela anistia e não vou ser contra. Mas nesse caso eles nem foram condenados ainda. A gente nem ainda sabe todos aqueles que praticaram o golpe. Canalha, vagabundo, mentiroso, né? Isso é coisa de psicopata, fica com esse papinho de que eu defendo a anistia, mas não da turma de direita que não cometeu crime algum, né? Ou melhor, cometeu sim. A revolução das bolinhas de gude. É uma nova forma de derrubar democracias mundo afora. Está absolutamente ultrapassada a forma de botar tanques nas ruas e dar um golpe de Estado dessa maneira tão ostensiva e truculenta. Hoje em dia, com estilingue e bolinhas de gude, você consegue derrubar uma democracia, segundo Alexandre de Moraes. Eu escrevi uma crônica na Gazeta do Povo essa quinta-feira sobre isso, sempre tentando apelar para o sarcasmo, que é a forma que a gente encontra também de tolerar tudo isso, né, de desopilar o fígado, porque a situação não está fácil. E eles vão perseguir todos. Quem não entendeu isso ainda não entendeu nada. Esqueça acordo com direita caçabista. Eles vão para cima de todos. STF forma a maioria para tornar Gustavo Gayer réu por calúnia e difamação. Tem gente que fica atacando o Gayer, que fez a campanha do 55 nunca mais, PSD não, porque tem gente que prefere, então, ficar do lado do Kassab. Aí complica. O Gayer provocou. Vou ali lutar contra Putin na Ucrânia, né? Então é assim que se derruba hoje em dia regimes, com estilingue e bolinha de gude. Enquanto a Débora cabeleireira está presa, longe dos filhos, em 7 anos, mais de
30 chefes do PCC deixaram a prisão pela porta da frente. Nós não podemos ter medo de falar o óbvio. O STF, o poder judiciário no Brasil hoje, é um instrumento do crime organizado. É um instrumento do crime organizado. E de perseguição aos patriotas conservadores. Então, meus amigos, está difícil a situação. Banco do PCC movimentou 8 bilhões de reais para financiar políticos e crime organizado. Não são conservadores. Pode ter muita gente do centrão fisiológico, mas a gente sabe que o PCC vai colocar ficha em qualquer lugar onde puder. Mas a gente sabe que vai ter uma preferência por aqueles que já têm um discurso de que bandido é vítima da sociedade, vamos legalizar a droga, a letalidade policial é um problema, não o assassinato de inocente pelo crime organizado, e a polícia é fascista e por aí vai. O mestre Guzzo, não há anistia, é a vingança da esquerda disfarçada de defesa da democracia. Não aceitam de jeito nenhum desfazer a injustiça que está sendo cometida contra o cidadão comum. Esse cidadão arrasou a esquerda na última eleição, é hoje a grande assombração para Lula e seu consórcio. Meus amigos, o próprio Bolsonaro disse, o PT morreu, olha as eleições. Bolsonaro foi um cabo eleitoral muito melhor que o Lula. O Lula é um péssimo cabo eleitoral, a gente tem todo o direito de questionar onde estão os 60 milhões de eleitores seus. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Dirceu, nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Quem está no poder hoje? Dirceu, elegível, solto. E o Bolsonaro, perseguido, acanhado, pedindo um passaporte para poder visitar o Trump. Gaia, perseguido. Marcel, perseguido. Eu, censurado, sem passaporte, contas bancárias retidas. Então, qual é o xadrez 4D aqui? Qual é a grande estratégia? Será que a direita tem estrategistas brilhantes? Será que o Bolsonaro é alguém que está com a faca e o queijo na mão, é um mito, sabe o que está fazendo, 2026 está logo ali? Me parece que quando alguém como ele canta a pedra de que o PT morreu, o Zé Dirceu deve morrer de tanto gargalhar, abraçado com o Alexandre de Moraes, o Kassab e o Tarcísio ainda não. Tarcísio está na antessala, tomando um drink, esperando para a festinha mais íntima. Mas assim, é óbvio que eles estão avançando e a cada dia o brasileiro decente acorda com uma nova cacetada porque eles perdem nas urnas. Uma coisa é resultado da outra. Não adianta a gente virar e falar, puta, a gente vai massacrar eles nas urnas, a gente é melhor, eles estão. A economia está ruim. E não sei. Então, vocês ainda não entenderam o que está acontecendo com o Brasil. A Gleisi Hoffmann está falando, gente, nós vamos ser massacrados, tem que censurar. E eles estão falando, tem que censurar. O Barroso está falando, Gilmar Mendes está falando, Alexandre de Moraes está falando, o Dino está falando, e eles vão fazer. E eles estão perseguindo. Eles estão indo atrás, intimidando. E a pouca transparência no processo eleitoral. Então, eu não estou entendendo como é que algumas pessoas acham que a direita está jogando xadrez e vibrando que a esquerda vai se ferrar. Eu não estou entendendo de onde está vindo esse otimismo com a estratégia da direita caçabista em 2026. Eu não compartilho dessa visão poliana. Não compartilho. E meu papel aqui não é azedar, é preparar. É preparar com realismo, coisa que eu sempre fiz na minha vida. O Bessias, o despachante da Dilma, que ia levar a posse de ministro do Lula para ele não ser preso pela justiça, lembra do Bessias, que passeava de moto com a Dilma? Hoje está na AGU, distorcendo totalmente o papel da AGU e dizendo que a anistia seria inconstitucional, sem apresentar um único argumento de por que seria inconstitucional, se é uma prerrogativa do Legislativo. Óbvio que não é inconstitucional, mas ele é um garoto de recados do PT e está lá fazendo esse papel. Enquanto isso, meus amigos, sim, o Brasil já tem censura de livro. O Brasil, daqui a pouquinho, está com uma pilha de livros sendo queimados em praça pública. Vai estar lá o livro do Olavo, o meu. Acho que o do Reinaldo Azevedo eles vão poupar. Né? O ministro do STF, Flávio Dino,
determinou a retirada de circulação de 4 livros jurídicos, não são livros oficiais de governo, nada disso, porque ele não gostou do conteúdo. Ele acha que o conteúdo é homofóbico. Alguns podiam dizer que ele está suspeito aqui, não devia julgar, porque existe um conflito de interesse. Ele estaria advogando em causa própria. Mas o ponto não é esse. Dane-se se o ministro não gostou ou não, achou ofensivo ou não. Isso não vem ao caso. Como diz o André Massiglia, não pensem que se tratava de uma obra distribuída por entes públicos. É um livro qualquer. Um livro. Se você acha que é ofensivo, você entra na justiça para crime contra a honra. Nunca pedido censura para recolher livros de livrarias. Detalhe, foram estudantes que denunciaram, o que mostra como a mentalidade totalitária do projeto do PT está avançada no Brasil. É a Stasi. Um vizinho vai começar a denunciar o outro. Ah, eu vi uma postagem no grupo de WhatsApp dele que eu não gostei. Denuncia. Aí vem o Ministério Público atrás, vem a PGR, vem o STF, porque dane-se o foro, né? E censura livro, porque achou a linguagem ofensiva com a comunidade LGBT. Isso é uma loucura. Agora, Manual do Guerrilheiro Urbano com o Marighella terrorista ensinando como explodir bomba em banco, isso não ofende ninguém. Isso pode até ser que ganhe um prêmio de democracia. Olha, hoje eu consegui correr para burro. Tem vários sponsors que eu fiquei devendo. Seu seguro internacional é a Iris Planning, sua gestão de recursos é a Samside, imóvel é com a Torman e Caltabiano, mudança é com a Unbound Mobility. Se você quer saber todos os meus parceiros de serviços que eu ofereço nos Estados Unidos ou no Brasil, entra na bossconsta.com. E para fechar, meus amigos, que hoje eu consegui realmente acelerar, oposição pede que a eleição na Geórgia seja anulada devido ao uso de urna eletrônica. Mas isso lá longe. No Brasil, seguimos com a inviolável urna eletrônica, motivo de orgulho de todo brasileiro, disse Barroso, e quem discordar esteja preso.